Gente, a pergunta de hoje, ela, por que sinto culpa quando começa a ganhar dinheiro? E aí eu vou centralizar a resposta na culpa, porque a culpa pode ser porque eu estou tendo sucesso profissional, pode ser porque eu estou muito bonita, pode ser porque eu estou muito saudável e as pessoas que eu amo estão doentes. Gente, o centro dessa pergunta é a culpa. E a culpa é um sentimento seríssimo. Se Se isso chamou a tua atenção, fica aqui, porque você pode encontrar uma chave para sair dessa culpa. E isso é muito importante na sua vida, muito, vai fazer muita diferença, ok? Bem, por que a inteligência sistêmica resolve esse tipo de coisa? Porque a inteligência sistêmica, ela amplia a nossa visão. Ela tira a gente de uma coisa assim muito fechadinha, sabe? Eu é que sou errado, eu é que não dou conta, eu. O centro continua sendo eu. Eu sou o centro do meu poder de força. Eu tenho mais autoridade quanto mais eu trago as coisas para mim. Mas é de uma outra forma. Não é dessa forma de se denegrir, de se diminuir e de ficar preso nessa culpa. Combinado? Então, se você chegou aqui para ouvir essa resposta, eu tenho certeza que isso tem condições de abrir alguma coisa para você, alguma perspectiva. E aí eu te peço a sua colaboração, assinando o nosso canal do YouTube, compartilhando esse vídeo com alguém que você considere que pode ser ajudado com isso, dando um joinha, fazendo uma pergunta, colocando uma pergunta no comentário, porque é com as perguntas que nós movemos e ampliamos a nossa consciência, né? Porque não é só obter informação, é trazer essa compreensão para o nosso dia a dia, transformar a nossa vida, ok? Bem, então, é, eu me sinto culpado, né? A pergunta foi, né? E aí, eu me sinto culpado quando eu ganho dinheiro. Bem, o sentimento de culpa, ele já fala de uma diferença, né? Ele já mexe com o nosso pertencimento. É como se, assim, que a culpa é uma coisa igual, por exemplo, eu vou para um juiz, eu cometi um crime, eu sou culpado. Qual o crime que eu cometi? A culpa envolve uma condenação, envolve algo que, de alguma forma, nos tira, assim, da normalidade, nos diferencia muito, nos torna, assim, é muito ruim, é muito difícil até achar a palavra, sabe? Mas quem é o culpado? Tem a ver com esse triângulo dramático da nossa cultura, sabe? E às vezes, por exemplo, mas ganhar dinheiro é uma coisa tão boa, tão importante. A gente vive muito em função disso, muito do que a gente faz na nossa vida é em função de ter o recurso financeiro, né? Porque praticamente para tudo a gente precisa desse recurso financeiro, é uma moeda de troca tão generalizada que até é para tudo, para alimentação, que às vezes você poderia se alimentar a partir de uma horta, de uma. Mas isso não existe mais, é no mercado e é dinheiro, não é assim? Então, por que a culpa, então, se é uma coisa que todo mundo precisa e todo mundo busca? Porque aquele que alcança primeiro, ele se diferencia, ele mostra que é possível. Sabe? Aí todo mundo fala assim: ah, é difícil arrumar emprego, tá assim ruim para todo mundo, o dinheiro não tá dando para ninguém. E aí você vai lá e você tem. Aí você prova que não é bem assim, que o todo mundo não funciona para todo mundo. Dizer assim: ah, mas tá ruim para todo mundo, tá difícil para todo mundo. E aí você tem. E aí você é a prova de que dá para fazer diferente, que dá para acontecer, sabe? E você dá o exemplo de uma coisa que as pessoas têm as justificativas generalizadas, que isso não é para gente, isso não é para gente como a gente, não é um lugar fácil, sabe? Não é um lugar fácil. Mas aí eu vou centrar essa resposta na questão da culpa, independente se é por uma diferença financeira, se é por você ter alcançado um patamar financeiro muito diferente do seu grupo, sabe? Que aí prova que não basta o governo, não basta o sistema, que você tem também o seu. Isso tudo importa, gente, pelo amor de Deus, nem pensar que eu esteja dizendo que é tudo uma questão de merecimento, porque não é, que não é, sabe? Portas se abrem, portas se fecham,
independente da sua vontade, independente da sua competência, independente do seu esforço, da qualidade do seu trabalho, portas se abrem e portas se fecham. Caminhos existem e caminhos existem credenciais para entrar nesses caminhos. Então, nem, pelo amor de Deus, não pense em uma coisa dessa. Mas o que eu quero dizer é que a gente cria as nossas condições também, também, também. Não é nem isso nem aquilo, é isso e aquilo, combinado? Então, o que que é a culpa? Se você já foi esse filho que você achava difícil ser compreendido, porque você via a vida diferente da sua família, na escola você era o aluno diferente, entendeu? Você era diferente dos colegas, por algum motivo, qualquer motivo, toda diferença, gente, ela gera esse estresse, sabe? A gente não tem, a gente até procura ser normal para poder não incomodar ninguém, né? Mas é muito difícil, porque cada um de nós tem algo que acaba chamando a atenção por um motivo ou por outro, né? E isso tem as suas consequências. E aí, se você já foi esse filho, se você já achava que ninguém te compreendia, sem você ter dinheiro, imagina agora que você tem. O que que ela conseguiu e eu não? Que para ela é fácil, para mim não. Que tudo para ela é fácil. Tudo, aí assim, tudo para ela é fácil, né? Não vê assim, não vê os tombos que você levou e o esforço que você fez para conquistar, né? Então imagina, aí você vai precisar desmontar essa culpa para que você possa tirar o máximo proveito das suas competências, do seu potencial, né? E aí essa culpa, gente, eu vou falar aqui pelo menos, eu listei aqui umas cinco, viu? Eu listei mais cinco. A culpa como um padrão herdado. Às vezes essa culpa é tão grande que nem é só minha, viu? A minha mãe já trazia isso, a minha avó, o meu pai, isso já vem lá de trás, tá certo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma informação que eu tenho da minha família. Uma prima minha, ela me falou uma vez, ela me mandou uma mensagem dizendo que ela tinha descoberto que na nossa ancestralidade alguém tinha sido gestor de recursos de muitas famílias e tinha assim, feito um mau investimento e tinha perdido tudo isso. Quer dizer, um erro seu, um fracasso seu, causou um prejuízo para muita gente. Aí você vê, enquanto estava sendo bom, estava todo mundo querendo. Na hora, as pessoas, a gente quer dividir o bom, mas a gente não quer arcar com as consequências do prejuízo. E aí aconteceu isso, e isso causou um desastre para várias famílias. E aí a minha prima me falou: tem que tomar cuidado, porque essa herança sistêmica está muito mais no seu pai. Acho que no dela não, porque o dela, ele casou com uma mulher que era de um estrato social acima, né? Mas, de certa forma, estava no dele também, porque ele fez esse casamento e ficou travado lá. Não se desenvolveu, não, sabe? Então, atua em todo mundo da família. Resta saber como ou em qual área da vida. Sabe, às vezes é um que às vezes é tão frágil, tão adoecido, que não consegue nem pensar em prosperidade financeira, porque também é preocupando, a prioridade é a saúde. Então vai respingar para todo mundo, né? Então, esse é quando é um padrão herdado, né? E aí na família também já tem aquelas coisas, aqueles papéis lá, aquelas crenças de que quem ganha faz isso, quem não ganha faz aquilo. Na nossa família tem o risco de ganhar e perder tudo, e ainda ter consequências graves, incluindo outras pessoas. A segunda é a culpa como lealdade, né? Pessoas próximas a você ainda não têm o que você conquistou. Então, você se sente culpado e vai tentar compensar isso de várias formas, como tem um vídeo aqui sobre eu pago tudo para todo mundo, né? Porque daí esse sentimento de culpa, porque eu prosperei financeiramente, eu compenso esse sentimento de culpa da minha tristeza de ver que eles não conseguiram, eu, distribuindo o que eu tenho, tá certo? Para mim não me sentir assim, que eu melhorei e deixo você para trás. Eu tenho e não me importo com vocês para poder sair disso, né? Porque essa culpa, ela também te mantém. É para ela não te manter no nível dos outros, que fala se vocês não têm, eu também não vou ter, você tenta compensar e tenta trazer os outros para o seu meio, para o seu lugar. E quando você já prosperou muito, isso é tranquilo, é uma grande satisfação poder oferecer para a nossa família o padrão de vida que a gente tem. Mas a gente precisa conseguir chegar nesse ponto primeiro, né? De poder distribuir. O terceiro é a culpa como medo da fusão, por exemplo.
Aí eu vejo a minha família numa situação de todo mundo doente, todo mundo doente. E aí eu foco tanto em ter um estilo de vida diferente, em aprender a cuidar da minha saúde, ou então eu nem faço nada, mas eu sou saudável, e aí eu me sinto muito culpada. Esse exemplo eu vejo muito, sabe onde? Famílias que têm alguma pessoa, algum excepcional, alguma pessoa que não tem condições de cuidar da própria vida sozinha. Aí a família foca tanto naquele, né, para dar suporte para a sobrevivência dele, para o máximo de independência que ele possa conseguir, e não olha para os outros que são considerados normais. O peso da culpa sobre esses é muito grande, muito grande. A criança, desde pequena, já interioriza que o irmão já está tanto problema que ela não pode dar problema. Então, ela não tem como compartilhar as angústias dela, porque para ela, ela já tem muito, entendeu? Ou os pais já estão muito sobrecarregados com aquele irmão que está doente, que está com algum problema, que já nasceu com esse problema e aí demanda muito cuidado realmente. Aí, esse, e- esse lugar de ter aquilo que o irmão não tem é muito pesado e gera uma culpa inconsciente mesmo. E isso, gente, precisa ser trazido para o consciente, precisa ser olhado, assim. Se você tem um irmão assim, por exemplo, eu tenho um exemplo. Eu tive uma aluna muito linda, assim, das alunas mais lindas que eu já tive. Parecia uma atriz de Hollywood, assim, ruiva, o que ruivo natural no Brasil não é muito comum, né? Ela era uma ruiva, linda, linda, linda. E tudo bem, assim, eu trabalhava no Senac, assim, um curso técnico e tal. A gente não é um momento que a gente tem muito contato com a família dos alunos, nada disso, né? E aí ela teve uma convulsão em sala de aula. Eu tenho muita dificuldade para lidar com doença, né, com esse tipo de coisa. Eu lembro muito que eu trabalho em círculo e um aluno, de repente, ela teve a convulsão e foi tão rápido assim, ele levantar e vir com ela no colo assim na minha frente, né? Tipo, o que que a gente vai fazer com ela? E o resto assim eu nem lembro, só sei dizer que no fim fui parar com ela no hospital, né? Deixei os alunos lá sozinhos na sala de aula, fui com ela para o hospital e fiquei lá até a mãe dela chegar, até a escola conseguiu, até o Senac conseguir se comunicar lá com a família e chegar algum parente dela, né? Nesse tempo, assim, ela foi socorrida, ela voltou a si e tal, e eu com ela. E quando foi já no finalzinho da tarde, conseguiram acessar a mãe dela, e a mãe dela chegou. E aí a enfermeira veio falar comigo que a mãe dela estava na portaria e que não conseguia entrar, que era se eu poderia ir lá ajudar. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi uma mãe em pânico. Uma coisa assim, extremamente inacreditável. Ela falava assim para mim: A minha filha está bem? A minha filha está bem? E aí eu falava: Calma, calma, ela já está bem. A minha filha está normal? E aí e na hora ela me contou. Ela tinha mais dois filhos, os dois filhos eram excepcionais, tipo assim, já adultos, com 20 e tantos, 30 anos, e ela levava eles para pai todo dia. E essa menina era, tipo assim, a filha normal. E ela entrou em pânico com medo de que aquilo que acontecia com os filhos agora tivesse se manifestado nessa filha também. Foi uma das situações assim mais tocantes assim que eu já vi na minha vida. E aí eu entrei com ela, falei, não, ela está bem, ela está consciente, não é nada disso, não é nada tão grave. E aí você vê, né? Tipo assim, é como se ela fosse a, como o Berthelli tem uma frase para isso, sabe? Que nós somos a esperança dos nossos ancestrais. E aí, como é para essa menina esse peso dela ter essa responsabilidade, talvez até já ter desde pequena consciência de que a família precisa dela para cuidar dos irmãos, caso os pais já não estejam mais aqui. Então, a gente não tem noção dessas coisas. Importante olhar para o contexto. Essa minha culpa é que lugar ela tem no contexto, de onde ela vem, não é uma coisa só minha, pessoal. Combinado? Tá bom. E aí eu tenho medo, às vezes, de que, nesse caso, se eu tenho essa saúde, a minha saúde, eu sei que a minha vida não é só minha. Que a minha vida, na minha vida, eu tenho mais duas vidas para cuidar. A hora que minha mãe não estiver mais aqui, a responsabilidade é minha, sabe? Ou então, por exemplo, assim, eu tenho medo de.
de ficar tão pobre quanto todo mundo é tão pobre e já está se acomodado nessa pobreza, e eu tenho medo de ficar igual, isso também me gera culpa, porque não é porque eu ganhei dinheiro que eu deixei de pertencer à minha família, que eu deixei, eu falo assim, gente, pé de manga não dá jaca. Você é filho da sua família, então com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, feio, bonito, ainda que você se transforme na pessoa mais bonita do que é o padrão de beleza hoje, você continua sendo você. Você continua tendo características que são da sua família. O pertencimento não se perde, mas a gente tem medo de perder esse pertencimento, de ficar tão diferente, de não fazer parte mais dessa família. Como se eu não fizesse mais parte, né? E às vezes jogam isso na cara da gente. Ah, ela nem mais. Por exemplo, assim, meu irmão falou assim: a Zana já é mineira. Ela chega aqui no litoral, mas nem os borrachudos reconhecem ela. Isso é uma exclusão. Eu sou carioca, igual eles. Bem, a culpa como desconfiança do próprio valor. E essa daqui é o seguinte: isso pode ser mais assustador, né? Porque você saiu do lugar do ninguém me vê. E aí as pessoas estão te vendo de uma forma que você não tem certeza se você realmente é aquilo, sabe? É, isso também tem a ver com aquela coisa de não ser compreendida e de não conseguir ver as próprias competências e valorizar essas competências, né? A gente fica preso nos rótulos que a gente ouviu, né? Ela não, na escola você é burra, você não consegue aprender. Gente, N rótulos, quais são os seus? Faça uma listinha aí que vai te ajudar. E a última é a culpa como resistência ao desconhecido. Eu estou indo, que isso a gente já falou, e tem outro vídeo aqui sobre quando eu me sinto culpado, quando eu tenho ascensão profissional. Lá você pode ouvir um pouco sobre esse aspecto, que à medida que eu vou, que eu vou me transformando, eu vou transformando tudo. A minha rede de amigos, a minha maneira de viver, o lugar onde eu vivo, como eu me visto, como eu falo, como eu me alimento, como eu gerencio a minha vida, como eu penso sobre dinheiro, como eu penso sobre sentimentos, como eu penso sobre trabalho, como eu penso sobre tudo. E nem por isso eu deixo de ser eu mesma. E nem por isso eu deixo de ser maçã, porque eu nasci de uma macieira. Macieira só dá maçã, macieira não dá abacaxi, né? Então, essas fontes de culpa, perceber isso, né, é, é fantástico. E se retirar desse lugar. Porque a culpa é um sentimento muito denso, muito paralisante. E aí, o que que é a culpa? Qual é a pior consequência da culpa? É eu me paralisar. É eu perder o fluxo das coisas. É eu colocar um limite para eu mesma. Um limite suportável, né? É fazer isso comigo mesmo. Então, a culpa também pode ter um viés religioso, para as famílias muito religiosas. Isso já é cultural, mesmo eu tendo mudado de religião. A nossa base é do sacrifício, é da culpa. A gente, quando se sente culpada, a gente está se colocando num lugar de falta de poder. E quando eu tenho dinheiro, dinheiro é poder, beleza é poder, inteligência é poder, conhecimento é poder, saúde é poder. E quando eu me coloco num lugar de poder, como é que fica? Como é que fica, né? Bem, então a culpa é um termômetro. Esses sentimentos são um termômetro. Eu reconhecer que quando eu ganho dinheiro eu me sinto culpada, porque isso é um lugar de poder. E a minha família, é uma família pobre, coitado, somos coitados. Ou então a gente não tem um poder assim a nível de saúde, de resistência física. Gente, poder, a gente vive em relações de poder. Nosso mundo é muito marcado por relações de poder, né? E ser poderoso também é bom, mas é um lugar de muita vulnerabilidade. É um lugar de muita vulnerabilidade. Só cai quem está em cima, né? Quem está embaixo não cai, do chão não passa. Então tem tudo isso envolvido. E aí a gente volta para o mesmo ponto de antes.
Quando eu quero resolver uma situação, eu preciso olhar para essa complexidade e ir trabalhando por camadas. Não tem uma solução mágica. Tem eu ir me apropriando disso passo a passo, entender essa complexidade, sair desse lugar de vítima, perceber que pode ser diferente. Eu posso me transformar, eu posso transformar essa culpa em mim. Eu posso poder me relacionar com esse poder que eu já conquistei, seja o poder financeiro, seja um poder social, status, seja lá qual for, porque são diferentes formas de poder, né? Minha rede de relacionamentos, e tudo isso vai ser usado contra você. Essa é a pior parte. Tudo pode ser usado contra você, mas também tudo pode ser usado a favor, né? E quando a gente fica muito refém da fala do outro, às vezes são falas muito duras, sabe? Que falam mais sobre o outro do que sobre a gente. E a gente poder fazer essa distinção, essa fala que está dentro de mim, ela é minha ou ela vem de fora? Porque muitas vezes a gente fala para que a culpa realmente paralise o outro, para o outro parar de me incomodar por ele estar fazendo algo que eu desejo fazer, mas não dou conta de levantar da cadeira, compreende? Então, quando eu amplio esse olhar sistêmico e vejo que tem muitos aspectos, muda muita coisa. E fica mais fácil para mim transformar a minha vida de uma forma que também não, não atinja tanto alguém. E ainda que a pessoa se sinta atingido, que isso não volte para mim, sabe? Que eu não assuma uma responsabilidade por algo que é da pessoa. E aí tem um exercício sistêmico, que é o exercício da reverência. Eu vou colocar aqui no primeiro comentário desse vídeo o acesso à explicação lá no blog. Eu tenho um artigo que explica esse exercício da reverência. Ele pode ajudar muito a gente em tudo que envolve culpa. Por quê? Porque eu olho para o outro com respeito, falo, olha, eu sinto muito, essa é a minha escolha, essa é a minha busca, esse é o meu propósito, isso é o que eu estou vivendo. E eu sinto muito que para você seja diferente, o que isso de alguma forma impacte em você, mas eu fico no meu lugar e deixo você no seu. A reverência, gente, ela é um remédio genérico nos nossos relacionamentos que funciona para muita coisa, para praticamente tudo, tá certo? E eu vou colocar o link aqui no artigo que eu explico o que é a reverência, explico a função dela, o objetivo dela e a gente aplicar isso na nossa vida é uma ferramenta sistêmica extraordinária e que pode tirar a gente desse lugar tão pesado que é o lugar da culpa, ok? Espero ter contribuído de alguma forma e vamos continuar o nosso trabalho. Então, venha fazer parte disso. É, compartilhe esse vídeo, comente, responda, coloque um joinha, entre no nosso canal do YouTube. Vamos juntos. Muito obrigada e até a próxima.